Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Muito obrigado à família da fé, a família que mais cresce no Brasil. Sejam bem-vindos. Meu nome é André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez e hoje vamos tratar desse tema aqui, olha, queridos, tremendo. Um tema que vai mexer mais uma vez, né, com o sistema religioso. Vocês vão entender por quê. 3 provas. O Apocalipse foi escrito antes de 70 depois de Cristo, ou seja, vou te dar 3 evidências bíblicas de que de fato aconteceu o Apocalipse, né? Foi escrito antes do ano 70. Mas antes de mais nada, eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, e essas mensagens têm te interessado, têm te feito pensar, têm mexido com você, isso é bom, ainda que seja para você estudar, para refutar, isso é excelente também, em todos os aspectos que você começa a pensar. E aqui nós não pensamos, nós não somos aqui patrocinados, nem muito menos estamos aqui defendendo bandeira denominacional nenhuma, não temos vínculos com nenhuma organização não governamental. Aqui somos só nós da Graça Pura, eu, André Pimentel, e vocês aí que fazem parte dessa família. Se inscreve no nosso canal, se inscreva hoje mesmo, não perca tempo. Toque aí o sininho, tá? Para que o YouTube te avise. Se você não está mais recebendo as notificações aqui da Graça Pura, faça o seguinte, você clica de novo no sininho e clica novamente, dá 2 cliques, porque aí eu acho que ativa de novo aí e o YouTube vai começar a te avisar quando nós estivermos no ar, tá bom? Já comentem, tá? Comentem à vontade, queridos, estou ouvindo aí cada comentário tremendo, obrigado a todos vocês aí, até mesmo alguns críticos, né? Que os críticos também são bem-vindos aqui, desde que sejam elegantes. Eu vejo que a maioria, é muito difícil você ver um crítico elegante, né? Você vê mais o cara falar assim, isso aí é heresia, esse cara aí quer desviar todo mundo, vai levar todo mundo pro inferno. Ele acha que é igual lá na igreja dele, né? Que solta um estalinho, todo mundo sai correndo, né? Com medo do diabo. Aqui as pessoas desse canal, quando se inscrevem, são pessoas pensantes e é um problema. Às vezes até mesmo eu sou cobrado, né? Por vocês, os abençoados me procuram lá no chat, lá no WhatsApp, e me questionam certas coisas, né? Eu vejo que a mente dos eleitos aí estão bem aberta mesmo, e eu tenho que ficar aqui bem alinhado com a palavra. Bom, então, se você amar essa mensagem, compartilhe nas redes sociais que você pertence. Está ali, né? Está ali o nosso livro, né? Está aqui também nas minhas mãos. Amanhã, né? Eu vou estar enviando para os abençoados mais uma leva do livro A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso, um livro que tem mexido com muita gente. Teve um abençoado aí que enviou esse livro para uma missionária do sistema religioso, e ela tem até uma fama lá na cidade dela, diz que mexeu com ela esse livro, né? Ela comunicou a ele, né, em off, claro, né? Falou que a cabeça dela mudou em relação ao inferno. Olha só. Porque é a verdade bíblica, né, pessoal? Daqui a gente usamos Bíblia e, claro, a gente traz também o contexto histórico para provar por que eles foram mexendo no contexto da Bíblia, né? Como está acontecendo agora nas mensagens que nós estamos trazendo acerca da vinda de Jesus, por que eles foram mexer? Então, tudo que dá ibope para os líderes, eles apoiam, eles, né, reforçam, né? Você vê que as campanhas aí que eles fazem, tudo isso é para prender as pessoas. Então, se você quiser adquirir esse livro, faça hoje mesmo, entre em contato comigo lá no WhatsApp que eu vou passar para vocês todas as informações pertinentes a este grandioso tema, que é um dos principais aqui da Graça Pura. Tá bom? Vai lá e adquira, me procura aqui no WhatsApp. Bom, meus amados irmãos, agora sim, estamos aí diante desse tema. Nós sabemos que o cristianismo tradicional, para defender suas doutrinas, né, de defender as suas doutrinas, modificaram, modificam e sempre modificarão a Bíblia. E isso não é nenhuma novidade para nós. Nós estamos analisando nestas últimas semanas aqui no canal a doutrina escatológica, né, o estudo acerca da vinda de Cristo. Então, para o cristianismo tradicional, né, o sistematizado, há 2 correntes de pensamentos teológicas sobre esse assunto que correspondem
a mais de 95% da ideia da cristandade no mundo, né, atual acerca da vinda de Jesus, a parousia, né? E todas essas duas correntes, né, afirmam que Jesus ainda virá em um dia, em um futuro indefinido. Ou seja, eles não importam o que aconteça, importa que um dia ele virá, não importa o que aconteça. Por isso que eles se debruçam, né, em acontecimentos inusitados da atualidade, né, e tentam forçar textos bíblicos para caber dentro daquele acontecimento. Por exemplo, vocês conhecem o famoso sonho de Nabucodonosor registrado no livro de Daniel, que Daniel inclusive interpretou, quando diz que ele via a sua própria imagem em uma estátua, e pelo corpo dessa estátua era dividido por 5 reinos, né? Começando na cabeça e indo até os pés, quando uma pedra atinge e derruba essa estátua. Então no sonho a estátua era destruída por uma pedra, sendo que os pés, os cristãos de hoje, cravaram que era o Império Romano. Depois eles mesmos se deram conta de que, olha, o Império Romano caiu, gente, não pode ser o Império Romano. Então, para manter de pé essa estátua, porque para eles a pedra ainda vai chegar, né? Ainda vai vir, porque a pedra representa a vinda de Jesus, eles diziam que o Império Romano, já ia falar Império Serrano, Império Romano se mutou, se transformou na Europa atual. Vai vendo como eles embaralham tudo em que eles metem a mão. Então, tudo estava quieto até esse momento. Então os cristãos, eles se acalmaram, pois viram que a Europa não representava o mal no mundo, como foi o Império Romano. Não tem nem como comparar. Até que em março de 1999, reuniu-se vários países e criaram um mercado comum na Europa, onde se juntaram alguns países para dividir a mesma moeda, o mesmo fluxo econômico, né? As mesmas finanças. Aí lá veio os guardiões da vinda de Jesus do sistema religioso e cravaram que essa união seria os dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor e esses países que iriam levantar o anticristo no mundo. Isso em 1999. Sendo que, a princípio, quando se iniciou o mercado comum chamado euro, vocês já ouviram falar do euro, né? Haviam 11 países. Então eles ficaram o quê? Torcendo para que algum país desistisse antes dessa data para encaixar os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, porque não fechava, havia 11, o dedo tem 10. E atualmente o bloco europeu é formado por nada mais, nada menos do que 18 países. Ou seja, o que eles sonhavam ser 10 aumentou para 18. E agora, José? Erraram de novo. Então nós percebemos que por causa do futurismo sobre a vinda de Jesus, eles andam assim. E eles pensam que isso é vigiar, porque Jesus falou que viria como um ladrão na noite, não é verdade? Então eles estão vigiando. Sendo que o ladrão está lá dentro e não se apercebem disto. Eles estão ainda fora do contexto. Eles usam o dízimo, por exemplo, para fazer a sua arrecadação, para se transformarem em donos das vidas das pessoas e da verdade única, com a vinda de Jesus, com o pecado, com o diabo, com o inferno, com o dízimo, com Deus brabo, com o seu mau comportamento. Então é por aí que eles estão. Então, em relação ao euro, erraram de novo e feio. E assim foi com vários acontecimentos históricos, como o cometa Halley em 1986. Vocês lembram? Eles falavam que o cometa representava não sei o que, o rabo da cauda da besta que surgiu do monte, enfim. A lua de sangue há pouco tempo, os eclipses que acontecem, lá vão eles dizer que é a vinda de Jesus. Os presidentes dos Estados Unidos, cada um que assume o poder, eles dizem que esse vai ser o anticristo. Quando lançaram o chip, quando criaram o computador, a nuvem de gafanhoto há pouco tempo, eles falaram que, olha, a nuvem de gafanhoto representa aí as pragas, não sei o quê. E agora, recentemente, essa pandemia. Aliás, no passado remoto, em relação às vacinas, quando saíam as vacinas para combater outras grandes doenças que houve no mundo,
os religiosos, os cristãos, pregavam para as pessoas não tomarem as vacinas, porque aquilo ali significava a marca da besta. Vocês acreditam? A história fala sobre isso. Ou seja, qualquer evento mundial em melhora de algo, eles vêm a público e se colocam contra, dizendo, Jesus vai voltar, não façam isso, e por aí vai. Todas essas baboseiras e mentiras dessa igreja que está aí há 2000 anos. E sempre erram e vão sempre errar, porque eles estão fora do contexto bíblico. Eles não têm fundamentação bíblica. E hoje encontramos alguma resistência ainda no sistema. E graças a Deus que eles nos combatem, não é verdade? Essa resistência é boa, porque nós não temos nada a ver com isso. Pior é se eles fizessem menções honrosas nossas, aí, meu irmão, vocês poderiam ficar com o pé atrás. Eles falam mesmo, esse povo da graça aí, endemoniado. E hoje, muitos irmãos que estão falando que a vinda de Jesus já aconteceu no ano 70, com a queda do templo de Herodes, muitos cristãos já estão se levantando para dizer que o Apocalipse foi escrito depois do ano 70. Então o irmãozinho vai lá e fala, não, no ano 70. Aí vem o outro irmão do sistema e fala assim, o Apocalipse foi escrito depois de 70. E hoje nós vamos falar sobre isso. Porque ao falarem que João escreveu o Apocalipse no ano 90, que é a data que eles cravaram, querem jogar por terra o que pregamos. Então eu vou dar a vocês hoje, nessa mensagem, 3 argumentos bíblicos e passagens da Bíblia que prova que Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Ok? Vamos aí à palavra. Então, meus amados irmãos, como eu ia falando, eu sei que existem vários argumentos do sistema religioso em relação para falar que Apocalipse foi escrito no ano 90. Porém, eles usam todos esses argumentos deles fora da Bíblia. Mas como nós trabalhamos ao lado da Bíblia, sem forçá-la, vamos usar a Bíblia pela Bíblia, como sempre fazemos aqui. Então, a primeira prova que eu quero deixar para vocês é na carta de Paulo aos Hebreus. Ela foi escrita entre 61 depois de Cristo e 67, tá? Há muitas provas dentro dessa carta em que podemos afirmar que ela foi escrita entre esses anos, tá legal? O templo, nesse período, ainda estava de pé. Quando Paulo escreveu a carta aos Hebreus, o templo ainda estava de pé. Por exemplo, ao mencionar os sacrifícios, né, o autor usa o verbo no tempo presente, indicando que o sistema sacrificial ainda estava em vigência, porque o templo estava funcionando normalmente. Veja, Hebreus capítulo 10, versículo 11. Vai acompanhando o raciocínio, tá bom, querido? Hebreus capítulo 10, versículo 11, que diz: o sacerdote se apresenta todos os dias, mostrando o quê? Um tempo presente. Para quê? Para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Além do mais, se a carta aos Hebreus tivesse sido escrita depois da destruição do templo, por que o autor não menciona esse acontecimento? Então isso aí é uma prova que Hebreus, tá, foi escrito antes do ano 70. E o templo era o centro de adoração a Deus. O templo destruído seria uma tragédia sem precedentes. E com certeza o autor desta carta, no caso o apóstolo Paulo, ele iria fazer menção, dizer, poxa, o templo caiu. Porque seria algo muito fora do comum. Então, podemos afirmar que a carta aos Hebreus foi escrita antes do ano 70, ou seja, antes da destruição do templo. Agora preste atenção nesse detalhe que eu vou falar para vocês, interessante, tá? Por diversas vezes, o escrito de Hebreus, tá? Os textos de Hebreus, faz alusões e referências ao livro de Apocalipse. Ele usa algumas palavras e frases que João usou em Apocalipse. Por exemplo, Hebreus ele usa a expressão Monte Sião, como também tem em Apocalipse. Ele usa a expressão cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, igreja do primogênito e assim por diante. Tudo isso
como foi também referenciado em Apocalipse. Eu vou deixar aí nas descrições deste vídeo, tá bom? Essas referências, vou deixar também no primeiro comentário, tá? Vocês leiam, vejam uma a uma e comparem. Eu quero passar essa informação que Hebreus foi escrito, tá? Antes do ano 70. E tem um porquê eu tô falando isso aqui. Então, tá aí, a primeira referência tá aí, olha. Tá aí, Hebreus 12, 22, Apocalipse e tal. Fique tranquilo, porque eu vou botar isso aí nas descrições desse vídeo, também no primeiro comentário. Então, essas descrições fazem menções uma com a outra. O escritor de Hebreus escreveu essa carta antes do ano 70, tenha isso em mente. E ele citou o livro de Apocalipse. Isso quer dizer que antes do ano 70, o Apocalipse já tinha sido escrito. Sim ou não? Senão ele não ia fazer referência. Se Apocalipse tivesse sido escrito no ano 95, no 90, 95, como a tradição afirma, como o autor de Hebreus, que escreveu antes do ano 70, poderia fazer menções tão contundentes de Apocalipse em sua carta? Tá entendendo? Então essa é a primeira evidência que eu quero dar para vocês. Tá aí. Vocês vão anotar, vocês vão ver uma a uma e vocês vão chegar a essa conclusão. Então, abençoados, seguindo, vamos à segunda evidência que eu quero mostrar para vocês nessa mensagem. Tá? Vamos ver uma passagem de Apocalipse que também comprova que foi escrita antes do ano 70. E essa é a segunda prova que eu quero mostrar para vocês. Está lá em Apocalipse, capítulo 11, no versículo 1. Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, que diz: um anjo chegou a João, né? E deu ali a ele uma vara para que ele fosse medir o santuário de Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: levanta-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Aqui o texto diz que João recebeu um metro para medir o santuário, para medir o altar, para medir até os adoradores, as pessoas, mostrando que nesses dias o templo ainda estava de pé. Ou seja, quando João escreveu isso, é uma prova contundente que o templo estava de pé. Tá entendendo? E os últimos judeus que resistiram até o fim da derrubada do templo foram mortos juntamente com a queda do templo. Ou seja, houve uma resistência muito grande dos judeus antes do ano 70 até a invasão do templo, onde eles derrubaram tudo. Morreram ali, foi uma ramificação dos judeus, né? Uns judeus tipo ortodoxo hoje, pessoas mais voltadas realmente ali para a religião. Eles ficaram até o final, né? E Joséfo disse isso em seu livro. Agora veja que impressionante, abençoados, o verso 2. Atenção, o verso 2 aí, que agora o negócio vai começar a esquentar. Olha só. E diz: o anjo orientando a João: mas deixe de lado o átrio exterior do santuário, não meça o que estiver fora do santuário, porque esse átrio foi dado aos gentios. Então essa parte aí já tinha sido dada aos gentios. A cidade já estava em ruínas nesse tempo. Porém, dentro do templo haviam esses judeus que foram a última resistência. Por isso que o anjo falou: olha, mede tudo que está lá dentro. Mede altar, mede as pessoas que estão lá dentro, né, os adoradores. Tudo estava lá, mede lá fora. Mas aqui fora não meça. E esses judeus foram, conforme eu falei, a última resistência e todos morreram lá dentro. Tá bom? Estamos entendidos aí? Por isso que João não mediu a parte externa. Agora vamos ler a parte B de Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. Olha o que diz aqui essa informação preciosa para nós. Diz ali que os gentios pisarão a cidade santa, né? Por 42 meses. Ou seja, um período de 3 anos e meio. E isso bate certinho quando foi escrito o livro de Apocalipse, por volta do ano 66. Se você extrair 70 menos 3 anos e meio, vai dar 66. É onde nós cravamos, ali entre 66 e 68. Então a passagem se refere claramente
ao templo que foi destruído no ano 70. Agora eu te faço a seguinte pergunta, deixa eu voltar aqui com vocês, né? Porque eu gosto de fazer essa pergunta assim, né? E olhar olho no olho. Então eu quero te fazer a seguinte pergunta: como pode essa passagem que está aí em Apocalipse capítulo 11, referindo a um templo de pé, se o sistema ensina que o livro foi escrito após o ano 70? Uma pergunta aí. Faça essa pergunta lá para o seu líder, para o seu pastor, para o seu padre. Fala para ele te explicar isso aí. Então isso é mais uma prova de que Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Agora, como o sistema religioso não se cansa de querer arrumar uma desculpa, não é verdade? Para provar que Apocalipse foi escrito depois de 70 depois de Cristo, eles saíram com essa, presta atenção. André, mas essa visão aí do templo de João era o terceiro templo, que ainda vai ser construído no futuro. E esse templo será ocupado pelo anticristo. E eles dizem ainda, né, que o anticristo sentará em um trono para receber adoração, como se fosse o próprio Deus. Isso está dentro da escatologia do sistema. É claro que isso não é possível, meus queridos, porque a passagem que acabamos de mencionar falava de um tempo em que o templo ainda estava de pé e que depois foi completamente derrubado. Na grande tribulação que ocorreu no primeiro século, neste período, não há nenhum registro bíblico para afirmar que haverá um terceiro templo, como eles pregam, como eles ensinam, como eles dizem que vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas não terá nenhum valor. Eles dizem que esse terceiro templo será reconstruído em um futuro. Portanto, a ordem de Deus para que João medisse a parte interior do templo e não medisse a outra por causa da ocupação romana dos gentios é uma prova de que o templo ainda estava de pé, funcionando com os judeus da resistência lá dentro. Isso é mais uma evidência que João escreveu o Apocalipse antes do ano 70. Sim ou não? Agora vamos à terceira prova, a terceira evidência. E essa está na cronologia dos imperadores romanos. E é mais uma prova que Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Ao escrever sobre a besta que emerge do mar, João disse o seguinte em Apocalipse, capítulo 17, versículo 9 e 10, que diz: As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, atenção, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. Então, completa aí 7 reis, né? 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Então, amados, de acordo com o texto e o tempo, a profecia está mencionando que 5 reis ou imperadores já haviam caído quando João escreve essa parte de Apocalipse. Ou seja, eles morreram, que é uma clara referência histórica aos 5 imperadores romanos que vieram antes de Nero César, que foi o quinto. E diz ali que um existe. E o outro, o sexto, ainda não chegou. Ou seja, não havia assumido ainda. Não é isso que está dizendo o texto? Isso tudo dentro do tempo em que João escreve o Apocalipse. Vamos agora à cronologia dos imperadores na sequência histórica, tá? Eu preparei uma artezinha para vocês aí estarem bem contextualizados com isso que vamos falar agora. Vamos lá, vou botar aqui para vocês, só retirar aqui o livro do fundo, né? Vou tirar o livro do fundo. Aqui, cadê você? Acho que o fundo tá com tudo. Retirei o fundo, tá? Para vocês terem essa ideia. Deixa eu passar aqui. Tá aí. Tá aí, tá bem feito aí, né? Então, o primeiro foi Júlio César, que ele governou, fala de 5 reis, né? Vamos aos 5 reis anteriores, que morreram. Ele governou de 49 a.C. a 44. Depois assumiu César Augusto, de 31 a.C. a 14 depois de Cristo. Depois foi Tibério César, de 14 a 37 depois de Cristo. Depois foi Caio Calígula, de 37 a 41. E quinto foi Cláudio, imperador Cláudio, de 41 a 54.
o texto continua e diz que um da lista de 7 reis existe, ou seja, ele estava vivo e reinando na época em que João escreve o Apocalipse. E o qual foi o imperador que sucedeu Cláudio? Qual foi? O imperador Nero, como mostra na figura para vocês aí. E Nero reinou de 54 a 68, justamente no tempo que nós estamos cravando que foi escrito Apocalipse. Tá entendendo? Nero foi tremendamente perverso e morreu cometendo suicídio. Sendo assim, se Nero morreu no ano 68, e se João referiu a ele como um rei, né, um rei que existe, ficou evidente que Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Mas se ainda assim esse argumento ainda não é tão convincente assim, considere agora, atenção, dois fatores. O primeiro fator é que o nome de Nero César no hebraico corresponde exatamente ao número 666, o número da besta que emerge do mar. Sim, a besta que emerge do mar é Nero César. Inclusive, tem um estudo aqui que eu já lancei esse vídeo, eu vou colocar também nas descrições que eu fiz um estudo mais aprofundado disso aí, tá bom? Então, no sentido específico, era Nero César e o Império Romano no sentido coletivo. Agora, o segundo fator a ser considerado é que o imperador romano que sucedeu Nero César corresponde perfeitamente ao que está escrito em Apocalipse. O texto bíblico diz que o sétimo rei ainda não havia chegado, mas quando ele chegasse duraria pouco tempo. Tá entendendo? Ou foi o sexto, né? Pouco tempo. Então essa profecia se cumpriu exatamente no imperador romano chamado Galba. Vou colocar agora a segunda arte para vocês acompanharem aí, continuar acompanhando o raciocínio aqui. Vamos botar aqui, sai a interrogação e entra aí no meio o imperador Galba. Esse daí é o que está em consoante, né, está em conformidade com a Apocalipse que nós lemos ali. Ele reinou de 68 depois de Cristo a janeiro de 69, ficando 6 meses. E nós cravamos que esse imperador era Galba. Isso determina que João escreveu o Apocalipse antes do ano 70. Ou seja, somente por 7 meses, e de fato Galba durou pouco tempo, conforme a profecia bíblica. Então, diante dessas evidências que foram apresentadas aqui, concluímos que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 70 depois de Cristo. Já o cristianismo tradicional afirma que Apocalipse foi escrito no ano 90 depois de Cristo. Bom, se eles estiverem certos, a cronologia está errada. Nessa época de 90 depois de Cristo, quem governava Roma era o imperador Domiciano, contrariando frontalmente a profecia de Apocalipse, capítulo 17, versículo 9 e 10. Eu vou colocar a terceira e última arte para que vocês tenham ideia como isso não vai funcionar. Eu botei de acordo com o que eles pensam. Tá aí, ó. Eles pensam que Apocalipse foi escrito no ano desse imperador Domiciano e não no Nero. Nós cravamos que foi ali, ó, por volta de 66, 67, 68 depois de Cristo. O sistema fala que foi escrito ali na época do imperador Domiciano. Agora, como isso é possível de conceber? Vocês estão notando como eles arrumam um jeito de driblar a história? E como todos até então baixavam a cabeça para estas doutrinas futuristas e erradas da Bíblia? Porém, hoje, Deus está levantando um povo que é amigo do tempo, que é amigo da cronologia certa, que é amigo da história, que é amiga do texto, que é amiga do contexto, que leva a Bíblia consigo e não ao lado e não procura envergar a palavra. Então, João recebeu a visão do Apocalipse antes da destruição de Jerusalém e do templo. Eu vou colocar aqui para vocês, abençoados, a nossa segunda referência. Deixa eu botar aqui o fundo, né? Para voltar aqui o fundo. Tá ali. Botando essa segunda referência aí. Então, João recebeu a visão do Apocalipse antes da destruição de Jerusalém do templo. Os eventos que Deus revelou para João iriam acontecer em breve,
como descreve os versículos no começo e fim de Apocalipse. Está aí, olha, eu coloquei para vocês. Leiam esses versículos abençoados. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. E Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e 7 e versículo 20. Eu vou estar também deixando nas descrições e no primeiro comentário desse vídeo, para que você pegue essa referência e guarda, porque eu tenho certeza que você vai usar todas essas informações. Então, o Apocalipse, na verdade, anuncia o fim da aliança e da era judaica. Era isso que estava acontecendo ali naquele momento. Era isso. E inaugura o quê? Novos céus e nova terra em sua graça eterna, como eu disse ontem, onde raças, tribos, línguas, nações, todos iriam vir a adorar ao Pai. Ou seja, uma nova realidade disponível para todos. Então, abençoados, estamos chegando ao fim de mais uma breve mensagem, curta, mas muito interessante. Então, nessa mensagem, nós analisamos 3 evidências bíblicas que provam que Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Confirmando Mateus capítulo 24, versículo 2, quando Jesus falou que isso iria acontecer quando o templo viesse abaixo, né? Ou seja, todas essas coisas, a grande tribulação, tudo aconteceu antes da queda do templo. E a queda do templo foi o sinal, o único sinal visível da vinda de Jesus, inaugurando um novo templo. E confirmando também Mateus capítulo 23, versículo 36 e Mateus capítulo 24, versículo 34, que diz que seria para aquela geração. Então estamos harmoniosamente de bem com a Bíblia, pois usamos a Bíblia e somente ela por ela. E não precisamos pegar outros livros para isto, como faz o sistema religioso. Agora, meu irmão, o que você vai fazer com essa informação não compete a mim, compete a você. Eu espero que você use muito bem todas essas informações. Bom, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.